de Pesquisa e Informação do SESC. Estamos dando continuidade à atividade É Tudo Verdade 2024, a escrita do documentário. E agora, para falar sobre o tema Por que Escrever, a escrita como autoconhecimento e preparação para o abismo, nós convidamos Muriel Alves, jornalista de formação. Participou como roteirista e assistente de direção de documentários premiados e produtos de não ficção, como a minissérie O Ninho, Futebol e Tragédia, da Netflix, e o longa Torre das Donzelas. Queria agradecer a Muriel. A parceria com o Festival É Tudo Verdade, a presença de vocês. Lembrá-los que o SESC disponibiliza gratuitamente um micro-ônibus que sai da porta desse prédio até a estação Trianon MASP do metrô às 9h20 da noite, 9h35, 9h50 e 10h05. E passo então a palavra para Muriel. Muito obrigado. Oi, gente, boa noite. Eu tô muito nervosa, assim, eu vou falar. Tem umas carinhas conhecidas e sabem que eu sempre sofro nesses momentos. E vocês não sabem que tá tendo filme, gente. Eu achei que não ia ter ninguém, então eu vim tranquila, assim. Falei, vai estar todo mundo vendo o filme do Veríssimo, que é um documentário incrível, aliás, não percam. Então eu tava bem, agora eu tô tensa, espero que vocês me ajudem a gente passar por isso juntos. Mas obrigada por vocês estarem aqui. Eu tô feliz com o prestígio que vocês, enfim, estão proporcionando. Eu queria começar agradecendo muito a Mônica Guimarães, produtora executiva do festival. Gente, ela merece palmas. Porque, assim, é legal ser artista, mas sem produção não se faz nada, né? Então, se esse festival está aqui de pé, é pelo trabalho dela também. E ela criou esse ciclo, né? Eu sei que isso foi uma iniciativa dela, o convite dela de eu estar aqui. E eu acho que isso revela assim, uma mudança de ares, assim, de ventos, em relação a roteiros de documentário. Eu acho que o festival, ao fazer esse ciclo de palestras, está se atualizando e está marcando presença num movimento muito importante, tanto para o setor audiovisual, quanto para os próprios produtos, assim, quanto para a gente pensar documentário de uma outra forma. Então, esse ciclo de debates ele é importante também por isso, assim, para a gente começar a pensar o processo de criação do documentário além da filmagem. Eu sei que agora, assim, a gente está vivendo um movimento de uma certa valorização do roteiro no documentário, muito puxado pelo streaming. E a gente não vai falar de streaming só se vocês quiserem depois. Eu tenho feito isso, vocês viram ali. Tem umas coisas aí no streaming, mas a gente não precisa falar disso. Se vocês quiserem, a gente fala no final. Mas esse movimento do streaming, ele trouxe o roteirista de documentário para um lugar que antes só o roteirista de ficção tinha, que era fazer uma sala de roteiro, trabalhar meses no desenvolvimento. E apesar da gente saber das diferenças que existem entre streaming e documentário, que não é a mesma coisa, são produtos completamente diferentes, são produtos, prefiro chamar de não ficção e documentário. Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode pegar deles, assim, que a gente pode aprender com esse movimento e trazer para a esteira do documentário de fato, do processo criativo de fato. E por que eu estou falando isso? Porque essas salas de roteiro, essas coisas que esse movimento de valorização do roteirista no streaming, ele está muito porque, apesar de ter uma super ideia envolvida, apesar de terem artistas envolvidos, documentaristas, na verdade, aquilo é um grande negócio. É um grande negócio. Quando você aperta a mão do canal, do player, você, a produtora, você está fechando um negócio. Você está assinando um contrato de negócio. Sempre né, gente? Sempre tem um contrato, a gente tem
coisas para cumprir, um cronograma, entrega, sempre é de alguma forma, mas ali é muito. E como é muito, eles não jogam dinheiro fora. Eles não ficam testando. Eles não ficam acreditando na ideia que está só na cabeça do diretor. Eles falam, bem, vamos testar essas ideias. Só vou te dar o dinheiro de produção quando você me provar que isso está funcionando no roteiro. Então vamos criar uma sala e vamos testar essas ideias. É claro que essas ideias, elas não estão só em função da narrativa e da história. Elas estão em função do algoritmo, elas estão em função do público, elas estão em função do próprio perfil do player, né? Então, assim, esse cuidado não é exatamente com o projeto, com o tema, com a narrativa, é em função de várias coisas. Mas eu acho que esse processo de testar, se provocar, colocar no papel as ideias, eu acho que a gente precisa trazer para o nosso processo criativo, fortalecer o nosso processo criativo. Porque o que mais acontece, até hoje acontece isso, comigo pelo menos, assim, tem algumas pessoas, diretores, produtores, me ligam e falando, então, eu estou com um projeto aqui, você está disponível? Porque o documentário não tem roteiro, né? Mas o player me obriga. Então, a gente tem que fazer uma sala. Ou então, alguém que fala, estou fazendo esse filme há 5 anos, já filmei 50 horas, não sei mais para onde eu estou indo, não sei que filme é esse filme, não está montando, preciso de um roteirista. Nesses 2 casos, essas pessoas, elas estão colocando todo o investimento delas, financeiro, de tempo, tudo isso na filmagem, tudo isso na produção. Então, elas abrem câmera, elas vão para campo, elas têm lá um personagem, um tema, aí começa a filmar, e começa a filmar, e começa a filmar. E aí, eu acho que esse processo ele pode ser melhor desenvolvido, ele pode funcionar mais, você pode ter um documentário mais potente, mais forte, quando você, de fato, faz o desenvolvimento. Você começa a se questionar as suas ideias, questionar as suas propostas enquanto autor, enquanto documentarista. Porque enquanto você não escreve, as coisas estão na sua cabeça, você está ali pensando sobre o filme, ou então você faz um texto para um edital, e aí nesse edital a gente meio que escreve aquilo que a gente acha que o edital quer. A gente pensa, né, o formato em função daquilo que a gente acha que as pessoas não fizeram ainda. Então, meu filme vai ter cinema direto, animação, arquivo, tudo isso junto. Isso está na sua cabeça, isso é uma proposta. Quando você começa a escrever, quando você tem que sair de uma palavra, que é a origem da sua ideia, para 1000 palavras, que é um roteiro, aí você começa a testar, aí você começa a, de fato, percorrer um processo criativo junto com o seu filme. E eu considero que é aí que nasce o filme. O filme não nasce na filmagem, o filme não nasce na estreia, o filme está acontecendo enquanto você está escrevendo sobre ele, enquanto você está sozinho no seu computador, fazendo um argumento, fazendo uma sinopse. O filme está acontecendo ali. Ele não vai acontecer. A gente supervaloriza a filmagem, às vezes, eu acho. E esse processo todo ele é colocado de lado. Não, vai acontecer no improviso, no imprevisto. Eu tenho um personagem, eu vou acompanhar esse personagem. Mas eu acho que a gente precisa mais do que isso para ter um filme consistente, para saber como a gente vai fazer para que haja, de fato, um filme. Qual é o formato desse filme, de fato? O que ele cabe? O seu personagem tem o que para te dar? Quais são os eventos estruturantes dessa história? Como você vai filmar isso? Como você vai articular as suas ideias? Eu acho que esse processo ele é muito importante, assim.
Eu tenho uma cola que eu tô falando sem parar. Enfim, eu queria... Na verdade, pensei em começar falando desse processo de edital, porque eu acho que a gente está só acostumado a falar disso, a escrever para edital, né? E aí esse texto do edital, ele é um texto muito funcional às vezes. Por mais que ali você já tenha um pouco, né? Você já tenha que defender as suas ideias, mas eu acho que ele muitas vezes esse texto ele é muito técnico, ele é muito quase que uma coisa sob encomenda. A gente fica tentando chegar em algo que o filme vai ganhar, né? Assim, num resultado de produção e não num resultado artístico. Então, eu acho que é importante começar pelo edital. Eu acho que é uma coisa que, às vezes, quando eu estou um pouco sem saber como começar a escrever sobre um projeto meu, eu falo, bem, vou fazer uma inscrição aqui nesse edital. Vou começar por esse edital. Porque ali você se obriga a enfrentar a página em branco, enfrentar a solidão de acreditar primeiro na sua ideia, enfrentar a responsabilidade, né, de colocar uma ideia no mundo, de você primeiro acreditar nela. Então, eu começo por edital, mas eu acho que a gente precisa avançar, encarar o processo criativo de outra forma. E essa história do roteiro para documentário ser tão... ter um certo preconceito em relação a isso, eu acho que isso vem de por vários motivos, assim, né? Um deles, a gente tem todo um estudo na academia que fala sobre a impossibilidade de roteirização do documentário, Comolli falando sobre isso, e quem sou eu para ir contra o Comolli? Mas eu proponho, na verdade, um outro caminho, assim, eu proponho um outro pensamento, assim. Eu concordo com ele quando ele diz que as nossas vidas, o nosso desejo, elas já estão sendo roteirizadas por uma mão invisível do capitalismo, do sistema, e que, por isso, o documentário precisa atuar nas brechas, ele precisa atuar na fissura, ir ao encontro das fissuras desse sistema. E que, por isso, a gente não poderia roteirizar o documentário, porque senão a gente está fazendo reality, senão a gente está fazendo streaming, a gente está fazendo uma outra coisa que não é o documentário, que é uma coisa que não considera o risco do real, que não considera o improviso, que não considera o encontro. E eu concordo com ele. De verdade, assim, eu acho que a gente precisa buscar esse caminho do risco. Mas eu acho que para chegar nesse caminho do risco, a gente precisa se preparar. A gente precisa conhecer o nosso tema, o nosso personagem e defender, encontrar uma forma de contar isso. E isso só acontece quando você dedica tempo para esse processo de desenvolvimento. E aí eu não vou ficar aqui falando da importância de pesquisar, da importância de conhecer seu personagem. Isso, com certeza, vocês já sabem. Mas, durante o processo de pesquisa, o seu texto também vai mudando. A sua história está viva. Então, a princípio, você tem uma ideia de fazer um filme, aí você sai de uma palavra. Fazer um filme sobre violência, um filme sobre feminicídio, um filme sobre Fernando Veríssimo, um filme sobre muros, São Paulo. E aí, quando você começa a pesquisar e você começa a encontrar um recorte, você começa a encontrar o que você quer falar sobre isso, você começa a se implicar nessa história, essa pesquisa vai afunilando e o seu texto também vai mudando em função daquilo que você encontra nesse processo de pesquisa. Então, o processo de escrita, ele só acontece a partir do material que você tem pesquisado. Senão você fica fazendo suposição, especulação
sobre aquilo que você quer fazer, sobre o seu filme. Ah, vou filmar a personagem em tal situação, mas essa situação está no cotidiano dela? Essa situação tem a ver com ela? Essa situação, por que você quer fazer essa situação? Se perguntar sobre isso, se questionar. E aí, nesse processo de pesquisa e escrita, o filme está vivo e o filme vai mudando, e o filme vai acontecendo. Eu acho que escrever tem a ver com entender sobre o seu personagem, depurar o seu tema, chegar exatamente no lugar onde você quer, na sua subjetividade, no seu recorte, na sua autoralidade. Você só vai conseguir isso quando você trabalhar nesse processo de escrita. Pode descobrir isso na ilha? Claro. Pode descobrir isso depois de filmar 100 horas? Claro. Pode ser que você filme 1 hora e tenha um filme incrível? Com certeza. Estou aqui falando sobre um processo que eu acho que é saudável, que é importante para a gente como autores, como documentaristas, roteiristas, por quem quer colocar um filme autoral no mercado. E aí eu acho que esse caminho ele é economicamente mais viável, artisticamente mais forte, e ele é também mais maduro. Quando você está ali escrevendo e colocando as suas ideias no papel e se confrontando com elas, você também começa, né, a perceber as suas escolhas. Ah, eu quero fazer um filme que vá... Sei lá, eu trabalhei ano passado num roteiro com uma diretora sobre um jornalista, um cara incrível que tem milhões de histórias. E aí ela me falou assim, eu queria que tivesse algumas animações também. Ou, agora que todo mundo quer fazer ficção, tem que ter momentos de ficção também. E aí, quando você começa a desenvolver o seu texto e pensar em que momentos essa ficção vai entrar, em que momentos essa animação vai entrar, qual é o conteúdo que está ali, por que essa animação, qual é o sentido que essa animação, enfim, qualquer elemento que você escolha tratar, você começa a questionar as suas decisões e você começa a confirmar caminhos ou mudar o rumo. Eu acho que esse processo ele tá no processo de autoconhecimento. Porque até então a gente está com a ideia na nossa cabeça, a gente está escrevendo para um edital, a gente está convencendo as pessoas sobre o que a gente quer fazer, mas a partir do momento que você tem que encarar no papel as suas escolhas, você também está num processo de autoconhecimento sobre você enquanto artista, realizador, roteirista, diretor. Por que eu quero filmar isso desse jeito? Por que eu escolhi essa linguagem? O que vem agora? O que vem depois? Tem uma coisa que eu acho que é importante assim, a gente pensar. Tem um livro que chama A Arte de se Perder. Não tem nada a ver com cinema, mas tem a ver. E é um livro que fala sobre... Tem uma parte do livro que fala assim, quando a gente está perdido numa cidade, andando, quando você se dá conta de que você está perdido, você rapidamente se dá conta que você está perdido, é o momento em que você está mais presente naquela caminhada. É o momento em que você está inteiro ali. Você não está mais vagando, você não está disperso, você está inteiro, você está presente. E se você estudou aquela cidade nova onde você está, aquele lugar por onde você está se perdendo, se você sabe que se você entrar numa rua, pode ser que você saia numa avenida, se você sabe que por ali tem
um museu, se você sabe quais são um pouco daquela dinâmica, se você pesquisou, você está mais preparado para esse imprevisto. Você está mais preparado para se encontrar nesse processo de estar perdido. Eu acho que é um pouco do que acontece no documentário. Quanto mais a gente estuda, pesquisa, conhece aquele assunto, conhece o personagem, conhece o tema, sabe o que a gente quer desse filme? Que filme é esse? O que eu quero contar? Né? Por que eu estou fazendo esse filme? Mais preparado vocês vão estar para o risco do real, para o imprevisto, para aquilo que vai acontecer na gravação, para aquilo que o personagem vai falar e você não estava preparado, você não sabia, para a conversa indo por um outro caminho, e você pode escolher se deixar levar ou voltar com o personagem para o ponto. Mas você vai sair melhor se você estiver preparado para isso. Você só está preparado se você tiver percorrido com mais dedicação esse processo criativo do desenvolvimento. Se você tiver saído da ideia original para 1000 palavras, de uma palavra para 1000 palavras, se você tiver percorrido esse caminho. E, num certo sentido, ainda falando de autoconhecimento, tem uma outra, enfim, um outro conceito da Marta Andreu, que é uma grande mestra do documentário criativo, que ela fala que o texto, o processo de desenvolvimento, de criação ali do roteiro, ele funciona como um espelho. Ele te devolve a sua ideia, ele materializa essa ideia. Já aconteceu comigo, por exemplo, estar trabalhando num filme, no roteiro, a diretora me passou uma referência, a gente conversou, eu escrevi achando que eu tinha escrito o roteiro que ela queria, com as referências que ela queria. E aí, quando ela leu, ela e a produtora, elas falaram: a gente não tem isso, não é isso, a gente não vai conseguir fazer esse filme. Bem, pode ter tido um problema meu, equívoco, sim. Era assim, um filme que tinha ficção de época, virou um road movie pela Bahia. Teve um problema de entendimento meu? Talvez. Mas tem também que até então a ideia estava tão na cabeça delas, assim, estava tão... Elas não conseguiam visualizar o que elas estavam falando. Elas não conseguiam. Quando você escreve, você entrega o roteiro, você consegue ver as suas ideias. É um espelho daquilo que você está propondo. E, mais uma vez, por isso a escrita como um autoconhecimento. Autoconhecimento sobre as suas propostas, sobre as suas ideias, sobre o seu processo criativo. Você está com pressa, você está ansioso, você quer ir logo para a filmagem? Você está com medo de se colocar? Se a gente pensar que o documentário é sempre um encontro entre o realizador e um assunto, entre o realizador e um personagem, então, todo documentário é muito sobre quem faz, e não somente sobre aquele assunto e sobre aquilo que está sendo, o objeto, digamos assim, do documentário. É muito sobre quem faz, é muito sobre as decisões que você tomou, como diretor, como roteirista, como realizador. O filme é sobre você também. Você está ali implicado nas decisões, você está ali implicado politicamente. E aí eu estou falando politicamente, não no sentido partidário, mas porque se o documentário é cinema, se cinema é arte, e se arte é subjetividade, então todo documentário deveria ter
a subjetividade do seu autor impressa. E essa subjetividade ela é política. Eu escolho filmar isso aqui, sob esse ponto de vista, essa história, esse personagem, tudo isso é político, tudo. E, mais uma vez, se essas escolhas, se essa subjetividade, se essas escolhas estão no filme, elas dizem muito mais sobre quem está fazendo, até, do que sobre quem está sendo filmado. Ou, pelo menos, o encontro, né? Meio a meio. E aí, nesse sentido, mais uma vez, você tem o autoconhecimento. Porque se você está com dificuldade de se colocar naquele lugar, tem muita gente que fala, não, meus documentários são isentos. Não estou aqui. Não quero. Então, vai fazer jornalismo. Em teoria, é um lugar da isenção. Você precisa estar. É claro que a gente não está falando de filmes em primeira pessoa, não estou falando nada disso. Eu estou falando de você estar, pode estar também em primeira pessoa, pode estar, enfim, não estou discutindo o formato. Eu estou dizendo que as suas escolhas elas estão ali o tempo inteiro. Então, mais uma vez, o roteiro e o processo de desenvolvimento ele faz essa referência ao autoconhecimento, porque o roteiro ele é espelho e ele é você ali. São as suas escolhas, né? É o espelho daquilo, das suas propostas, você implicado ali, você politicamente ali. Então, esse processo ele é muito mais revelador sobre nós mesmos do que sobre o tema, do que sobre o personagem. Você não vai descobrir tanto assim do personagem, você vai descobrir sobre você, sobre o que você quer, por que você está fazendo esse filme, ou pelo menos você deveria descobrir. Porque senão a gente fica reproduzindo uma certa fórmula que não deixa o realizador no incômodo, só o realizado. Você vai buscar a ferida só do realizado, só do personagem. Você pensa nos conflitos, né? Na ferida, nas tensões, só do personagem. Mas e as suas tensões? E o seu incômodo, o incômodo do realizador? Onde é que, sabe, como é que você está lidando com isso? Quais são as suas propostas? Eu acho que, nesse sentido, o processo do roteiro, ele mais uma vez, ele é espelho, porque ele traz as suas propostas artísticas, né, de formato, aquilo que você acha, ou pelo menos está acreditando que será o filme, mas é autoconhecimento enquanto realizador também, enquanto aquilo que você quer, suas propostas. Eu não sei, eu inventei esse título assim, porque eu não sabia o que falar para vocês. Na verdade, assim, eu não sabia. Esse autoconhecimento que prepara para o abismo é um pouco isso, assim, que te prepara para esse imprevisto da filmagem, para esse risco do real. Eu não estou contra como ali. Eu acho que a gente tem que trabalhar na fissura e a gente tem que ir para o abismo, que é filmar um documentário, que você não sabe exatamente o que a pessoa vai te falar naquele dia. Tem uma cena do Santo Forte, um documentário do Eduardo Coutinho, que eles estão chegando na casa de uma mulher e ela começa a contar uma história, acho que da cunhada ou da irmã dela, que a pombagira matou. E aí, antes de começar essa história, ela olha para fora de campo, fora de quadro, a gente não vê com quem ela fala, mas ela olha e fala assim, essa não te contei. E volta para contar para o Coutinho. Ou seja, ela está falando com a pesquisadora ou com a assistente de direção, que já tinha ido lá, que já tinha levantado as histórias, que já tinha pesquisado, que tinha contado para o Coutinho o que aquela mulher tinha para falar. E ele chegava lá como quem não sabia nada, mas na verdade já sabia tudo. Mas ali, ela trouxe o inesperado para ele. Ela começou a contar a história da pombagira que matou a irmã na fila do banco. E aí ele tinha que lidar com isso, né? Ele tinha que... Assim como isso acontece o tempo inteiro. A gente não sabe exatamente, mas que você pesquise,
Você tem ali um mapa da rua, do bairro, dessa cidade desconhecida. Você sabe onde tem um restaurante, onde tem uma praça, onde tem a igreja, como é que você chega em cada lugar, mas o caminho, o que esse caminho vai revelar, as pessoas que você vai encontrar, você não sabe exatamente. Mas é um tiro pro abismo. Mas se você estiver preparado para isso, tanto do ponto de vista de pesquisa, mas também do ponto de vista de quem você é, de como você vai lidar com isso. Você está querendo controlar esse filme? Você está querendo amarrar tudo, como é o streaming? Ou você está, ao contrário, desprezando o processo de desenvolvimento e falando, não, eu quero ir livre para a filmagem, eu quero ir sem amarras, eu quero pular nesse abismo sem paraquedas. Eu te digo que é melhor com paraquedas. Eu te digo, porque a gente pode dar certo, claro que pode dar certo, mas pode ser que você filme 100 horas e você não tenha o filme. Que você fique insatisfeito, que esse processo seja doloroso, que depois você fique sem saber para onde vai esse filme, você já não se reconheça naquele material. Às vezes isso faz parte também. Às vezes tem projetos que precisam de um tempo maior, que precisam acompanhar a sua mudança interna, sua vida, sua maturidade, a própria questão política. Mas enfim, é melhor ir com paraquedas. Eu não sei, gente. Alguém quer perguntar? Vocês querem falar? Ou eu continuo aqui nesse papo de paraquedas? Assim, eu acho que eu falei. Tá bom. Eu queria entender, em termos metodológicos mesmo, esse processo. Tá. Do fazer. Se essa escrita acompanha o processo de pesquisa e antecede o momento de gravação, ou se tudo caminha junto, é um pouco Tá. em termos metodológicos. Vou falar do meu processo, né? Acho que não existe um processo certo. Quando eu penso... Hoje mesmo me sondaram para um roteiro de documentário de alguém que está fazendo um filme há 5 anos e que não tem o filme ainda. O projeto, a ideia é incrível, mesmo, assim, mas processo longo e doloroso. E aí o que eu falei foi... Ela me fez essa pergunta, como é o seu processo? No mínimo 3 meses de trabalho. No mínimo 3 meses de trabalho. Primeiro mês, só pesquisa. Pesquisa tudo. Vira um especialista nesse assunto, assiste todos os filmes que possam ter alguma relação com o tema, tudo que já foi feito sobre aquilo, para você conhecer o que as pessoas fizeram, para você ter referências também de linguagem, mas não só filme, exposição, livros. Quando você está trabalhando com outro diretor, aí eu vou nas referências deles também. Quais são as suas referências? Pede para eles. Não deixa eles botarem tudo. Estou esperando uma proposta artística para esse filme que eu não sei no que vai dar. Não, quais são as suas referências? Cobra deles as referências, assiste as referências. E aí eu busco todo tipo de referência mesmo, assim, quadro, né, exposição, teatro, tudo que tem a ver um pouco com aquele tema. Daí, junto com esse processo de pesquisa, pode ser, se o projeto ainda não tem, você começa a desenvolver uma bíblia, que é um projeto de venda, um projeto inicial, aqueles primeiros textos do edital, sinopse, logline, sinopse, perfil dos personagens, estratégias de abordagem. São os primeiros textos. Quando você já chega num projeto em que isso não é importante, porque, enfim, como nesse caso, já tem um filme, tem uma história, tem uma trajetória, já ganhou o edital, você não precisa vender o projeto ainda, daí eu começo a fazer uma beat sheet, que é uma coisa mais usada em ficção,
mas no meu processo eu gosto, assim, que é uma lista dos grandes eventos relacionados àquela história. E cada um desses grandes eventos, geralmente 12, digamos assim, cada um desses grandes eventos vai virar uma sequência. E aí eu começo a pensar os temas, esses grandes temas dentro dessa história. Falando de uma forma bem básica, assim, você cria uma linha do tempo, tá? O filme começa aqui, termina ali. Vou falar do Torre das Donzelas para ser um exemplo concreto. Torre das Donzelas é um documentário sobre um grupo de mulheres que ficou presa, né, no presídio Tiradentes aqui em São Paulo, que não existe mais, só tem o portal. Durante a ditadura militar, era a ala feminina, era numa torre, era um prédio histórico, já tinha sido uma cadeia. Elas ocuparam ali durante um tempo que os militares não sabiam muito o que fazer com os presos políticos. Então, as mulheres ficavam no fundo, que tinha uma torre desse prédio medieval, e aí os homens, que ficavam na parte de baixo, apelidaram carinhosamente de Torre das Donzelas. Temos aqui uma atriz do filme, gente, Denise. Assistam a Denise, ela está lá no filme. Esse filme conta a história desse grupo de mulheres, apenas da ala feminina, desse grupo de mulheres, durante os 3 anos em que a torre existiu. Então, como é que foi o processo de roteiro, né, sei lá, da Bitite? Vamos criar uma linha do tempo. Quando começa e quando termina. Quem foi a primeira a entrar? Como essa torre surgiu como presídio? E aí, depois dela, qual é a próxima sequência importante? Uma mulher ficou lá muitos anos sozinha e depois entrou um grupo. E aí essa mulher teve que lidar, foi o primeiro conflito. Essa mulher estava estabelecida, sozinha, chegou um grupo. E depois disso, e aí você vai se perguntando, e depois, dentro dessa linha do tempo. Se for uma biografia, sei lá, nasceu, adolescência, família, escola, nananã. Estou falando a grosso modo aqui, gente, porque com certeza vocês vão pensar em recortes muito mais originais e interessantes do que esse. Sei lá, agora o filme do Veríssimo, vou dar um spoiler. São os 15 dias anteriores aos 80 anos do Veríssimo. Então, começa no 15º até o dia do aniversário. O que está acontecendo? Como é que esse filme começa? O que a gente vai falar no início? E aí você vai construindo essa escada até chegar no final. E o que vem depois? E aí você tem que se perguntando. E o que vem depois? E o que vem depois? E o que vem depois? Isso também pode, ao invés de ser isso, também pode ser um argumento. O argumento é você contar o filme, começo, meio e fim, em prosa, como um texto em prosa. Depois que você tem esse texto, ou depois que você tem a beat sheet, isso vira uma escaleta. E aí você vai preenchendo essas sequências que você colocou ali numeradas, ou você descreveu no argumento, você vai preenchendo com os outros elementos que você pretende tratar. Vou voltar para o Torre das Donzelas. Na escaleta a gente tinha sequência 1, entrada na torre. Então a gente sabia que, a gente escreve ali, né? Dulce entra na torre, fica tanto tempo sozinha, ela conta tais e tais coisas, não tinha comida, depois de tanto tempo entra o segundo grupo. E aí, se você já tem uma pesquisa super estruturada, você pode colocar, ir abrindo e preenchendo, colocar um trecho que você acha muito importante, que você não pode esquecer de perguntar, que ela falou durante a entrevista. Você começa a articular os elementos que você disse que ia usar no filme. Então, a Dulce está lá no cenário, a gente vai ver ela chegando, a gente já vai ver ela sentada na cama, a gente vai ver uma foto dela primeiro, isso tudo é animação? Isso tudo é material de arquivo? Como você vai contar? E você começa a, de fato, dizer como você vai contar essa história. E essa já é, digamos assim, minha terceira parte, né? Que é depois, primeiro, então, a pesquisa, primeiro mês, segundo mês, construir um argumento ou uma petite, uma pré-escaleta, terceiro mês,
e encorpando esse texto com os elementos que você decidiu. Por isso que eu falei que 3 meses é muito pouco, porque aí você não tem nem tempo de refazer. Geralmente, um processo muito mais assim, saudável são 6 meses de trabalho, porque aí você vai e volta, aí o produtor lê e pede para mudar, e aí, né, diretor tem, enfim, algumas versões, né? Você vai trabalhando algumas versões, mas nem sempre as pessoas têm esse tempo, enfim, às vezes é corrido mesmo. Respondi? Tudo bem. Alguém tem mais uma pergunta? Não? Volto para o paraquedas? Tá. Desculpa. Alô? Você está me ouvindo? Tá? Será? Confia. Né? Confiança é tudo. Muriel, eu não sou do cinema, mas eu sou da poesia. E eu estou muito interessada em tudo que você está falando, pensando em literatura o tempo todo. E eu queria te perguntar, na verdade, uma pergunta muito simples e talvez não tão fácil, mas como você sabe quando acabou? Quando você chegou no final e esse roteiro que você está preparando, esse texto está pronto para ir, sei lá, pro abismo? Quando o produtor te obriga. É isso. Mas não é, você tem que desistir em algum momento. O dinheiro acaba, você tem o cronograma, ou o canal que tem que estrear, porque é o teu coprodutor, ou o produtor fala, acabou o dinheiro, já era, vamos botar no festival agora, vai para Tudo Verdade, está na data. Tem que fechar o corte para Tudo Verdade. E aí vai. Não tem, porque assim, o processo criativo, ele realmente ele pode ser eterno, assim, mas eu não sei quando que acaba. Eu acho que... Sabe por que é difícil acabar? Porque a gente está trabalhando com o material é a realidade, né? A vida de alguém que está em movimento constante. Então, a vida dessa pessoa vai continuar tendo desdobramentos. Esse assunto que você escolheu vai continuar tendo desdobramentos, mesmo quando é um assunto que a gente está olhando para o passado. Voltando ao Torre das Donzelas, ele demorou 7 anos para acontecer, esse filme. Eu estava no dia que a Suzana teve a ideia, lendo uma revista, e falou, vamos fazer um filme sobre isso. Nesses 7 anos, a Dilma sofreu um golpe, um impeachment. Era um filme que não ia ter a Dilma. E depois virou um filme por causa da Dilma, sabe? A vida ela continua e o filme ele vai se adaptando. Você vai querendo mudar também. Você vai querendo atualizar o filme. Imagino que se alguém estivesse fazendo um filme sobre a Marielle, nesse momento eu ia falar, não vamos parar mais. Isso aqui é um desdobramento, isso precisa estar. Então, eu acho que... Eu estou brincando, assim, mas eu acho que ter o freio de produção é importante também. É importante para que a gente... para que a gente não vire um balão, né? E aí o filme nunca aconteça, porque você vai sempre querer melhorar, vai sempre querer filmar mais um pouco, vai sempre querer atualizar, trazer uma questão nova. É o filho de alguém que morreu agora, é uma questão, né, do passado que está reverberando. Então, eu acho que entender que você está num processo criativo e o seu processo criativo está dentro de um processo maior, que é o processo cinematográfico, que, apesar de ter uma autoralidade, né, de ser uma obra subjetiva, arte, tudo que a gente queira defender, mas é também um compromisso de produção. Você tem uma verba, você tem prestação de contas, você tem um canal que é seu coprodutor, você tem um festival que você tem que estrear, você tem que botar o filme no mundo. Em algum momento você tem que abrir mão. E aí é muito bom você ter um produtor criativo junto com você, que é a pessoa que está dialogando junto e está dizendo, olha, até aqui a gente vai.
É isso. E, de certa forma, o documentário... Vou falar uma coisa muito, muito clichê, mas eu já estou aqui me expondo mesmo. O documentário é a arte da frustração, gente. Você se frustra desde que você começa. Porque você quer convencer o outro que você tem uma ideia. Aí ele manda você entrar no edital e você fica dias trabalhando sozinho e não ganha. Aí quando você arruma um dinheiro do canal de televisão, o canal de televisão olha e fala, não, mas tem que ter entrevista. E aí você fala, não, mas eu não queria isso. Aí você vai, aí tem um personagem incrível. Aí ela fala, não quero filmar na minha casa, porque eu moro na minha casa, minha vida. E você acha isso incrível? Ela fala, de jeito nenhum. Eu vou dar uma palestra na ONU. E você fala, não, mas eu não quero ver a ONU, eu quero ver, sabe? E aí você tem a data, que é o negócio que você tem que entregar. E você lida com outros olhares, né? O olhar da fotografia, o olhar da montagem, que são seus de alguma forma, coautores, assim, em algum limite, né? Em alguma medida, são coautores. E aí você não tem o controle sobre nada. Então você se frustra muito, assim. Acho que é o conselho que eu daria para vocês, assim, já resiliência. O Moretti falou, não desistam. Ele fez uma coisa toda inspiracional. Eu diria resiliência. Resiliência. Porque não desista, mas com resiliência. Alguém mais? Não? Sigo aqui? Pode, por favor. Obrigada. Eu queria entender essa autonomia dentro dos projetos que você trabalhou, como são essas negociações com os diretores, e se você quiser contar um caso. Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas muito parceiras, assim, né? Geralmente, assim, diretores muito parceiros e que me ouvem muito, assim. Mas é muito difícil para eles, porque eles ficam muito apegados nessa ideia do imprevisto. Vai acontecer na filmagem, o milagre documental, vai acontecer ali na hora, vai passar os anjos e tudo vai dar certo, vai ser foda. Tem isso, assim. Então, e como o documentário, como o roteiro é o espelho, para eles também. Porque aí você fica, olha aqui o que está dando. Não, aí é difícil, porque não é só um espelho seu como roteirista. Quando você está com alguém, né, trabalhando com alguém, ali é a medida do espelho do outro. Então, eu acho que por isso que eu comecei falando da importância desse ciclo de palestras, a gente falar da importância de ter o roteirista do documentário no desenvolvimento, porque a gente ainda tem um olhar muito antigo dos realizadores sobre o roteiro, que é o roteiro na ilha. Documentário não tem roteiro, roteiro na ilha. Porque aí só depende dele. É o que ele filmou e ele mesmo vai resolver na ilha aquilo que ele deixou de fazer, aquelas decisões, né? Acho que a ilha é um processo muito parecido com o roteiro, porque ali está tudo exposto. O que deu certo, o que não deu certo, as mudanças, está tudo ali. E você precisa ver e rever. Né? Tem um processo que é muito parecido com o roteiro, de lidar com esse cotidiano do material. Eu digo, às vezes, que filmagem não sei se eu posso falar isso. Filmagem é sexo casual. E roteiro e ilha é casamento. É sério. Porque a filmagem tem aquele frenesi, aquela loucura. E tá todo mundo ali, vamos filmar. Melhor equipe, sabe? Gente, na ilha é você e o montador. E muito café. E roteiro é você sozinho, às vezes. Ou com o diretor dizendo, vai acontecer na filmagem, vai acontecer. Então, eu acho que é desafiador. É desafiador lidar com os diretores ainda, porque eles têm um olhar antigo sobre esse processo. Eles acham que realmente é quase que em alguma medida, tipo,
É porque o streaming está pedindo? É porque o meu produtor insiste? É porque me ajuda aí? Me ajuda a dar é só para dar uma organizada aqui nas ideias? Apesar de eu saber que eles me adoram, que eles confiam nas coisas que eu falo, que a gente tem uma troca maravilhosa. E aí não é todos também. Acho que, enfim, quando um diretor me procura, tipo hoje uma diretora me procurou, vamos me ajudar a pensar. Na verdade, tô procurando alguém para me ajudar. É claro que ela está esperando de mim não exatamente uma coautoria, não exatamente uma super autonomia, mas proposta. Sabe? Proposta. E aí eu acho que esse trabalho tem esses dois caminhos. Às vezes os diretores me procuram para organizar o caos deles. E às vezes me procuram porque precisam pensar o formato do filme. Precisam pensar o filme cinematograficamente, que é muito mais complexo. E aí eu acho, voltando para a história aqui do por que escrever para isso, né? Por que escrever? Porque aí você deixa a ideia, ela para de estar na sua cabeça, ou você para de se preocupar com o tema, com o papel que o filme vai ter, e começa a se preocupar com a experiência cinematográfica que você quer entregar para o público. E aí tem de tudo no mercado. Assim. A autonomia, eu acho que, bem, para streaming é zero. A gente não tem autonomia de nada. Estar realizando, né, um trabalho muito em cima do que a plataforma precisa entregar. E o jogo é esse, está tudo certo. Para os documentários mais autorais, eu não sei se autonomia é a palavra, mas eu acho que é um trabalho de parceria, um trabalho com muito diálogo, é um trabalho assim, que você precisa ter muita afinidade com o diretor, ele precisa confiar, você precisa ter a ver com aquele tema, né? Você precisa ter o que entregar também. Assim. Por isso que é importante a gente se envolver em projetos que tenham a ver com a gente, né? Que a gente realmente esteja a fim de fazer. Ou então a streaming vai pagar as contas, tudo bem. Não vou contar bastidor, só lá no cafezinho. O menino está filmando aqui. Tinha mais uma, fala. Boa noite, Muriel. Queria saber um pouco como você pensa em alguns projetos, por exemplo, que tem 100% de autonomia, onde basicamente é uma câmera e uma ideia na cabeça, podendo ser, por exemplo, um documentário de viagem, onde você nem sabe direito para onde está indo, quem você vai encontrar. Não existe uma pesquisa muito prévia, porque vai acontecendo de forma genuína nessa viagem, por exemplo. Sinto que tem uma necessidade de criar algumas regras para saber por onde filmar e se não levar 300 horas para a ilha de edição. E como você pensa nesse tipo de projetos? Como você cria essas regras para você depois conseguir criar um roteiro de pós-produção? Eu acho que se alguém tem um projeto tão aberto assim, né? Coutinho já fez projetos assim, de vai, sai, né, sem roteiro, vai indo. Mas ele era um gênio. Eu acho que, assim, pelo menos dentro dessas regras, se você não pode pesquisar exatamente, conhecer se o próprio dispositivo é o acaso, é aquilo que você vai encontrar, eu acho que você precisa saber, pelo menos decidir muito sobre o formato. Porque, assim, quando você decide fazer um filme observacional, por exemplo, você precisa saber o que você está observando. Você não vai ficar observando indefinidamente uma viagem. O que você está querendo com essa viagem? O que você espera encontrar? Não existe um tema tão amplo assim. Precisa ter um recorte, precisa ter proposta. Se não dá para pesquisar o tema, você tem que saber quais são as suas propostas. Que tipo de gente você quer encontrar? Que tipo de assunto você quer tratar? Qual é o arco que esse filme vai percorrer? Você sai em busca de alguma coisa. Sai em busca do acaso completo. Eu acho que, enfim, não sei, eu não faria isso. É pular do abismo sem o paraquedas real, ainda por cima carregando um pedregulho, assim, tipo... Entendeu? Eu acho que você tem que saber o que você quer. Aí são... Não sei se são só regras. São questionamentos de direção mesmo, de realização.
Que tipo de personagem eu estou buscando? Qual é o tema que vai unir tudo isso? Qual é o arco que eu vou percorrer? Eu saio dessa cidade e chego a tal cidade? É uma estrada? É a Transamazônica? É um rio? São ribeirinhos? São pessoas, sei lá, andarilhos? O que você está buscando? Aí eu acho que é mais sobre você também. Você também pode. Pergunta difícil assim, gente, não sei responder. Alguém faz uma fácil aí, meus amigos. Eu não sei se vai ser fácil, mas eu vou tentar. O Godard, ele costumava falar... A pessoa vem com o Godard, vai ser o quê? Vai ter um ponto. Vou caminhar. Que ele falava assim, que o documentário ele é mais ficção do que a própria ficção. E aí eu estava notando que você, como roteirista, tem decisões, e essas decisões muitas vezes é pautada numa realidade. Né? Aquilo que está ali, você precisa organizar isso em etapas, no qual você fala... bastante organizar isso em uma escaleta, então a escaleta está ali, né, como um ato real. E aí eu fico pensando muito na Donzela, na Torre da Donzela, que é uma história que você imagina o impossível, porque você não está lá. Então você ficciona, né? E aí eu queria perguntar para você o que você acha da realidade impossível na ficção. Realidade na ficção? Uma realidade impossível, porque você está imaginando, então ela não é uma possibilidade, ela é impossível, dentro da ficção, no documentário. Gente, é um rocambole de... Meu Deus, eu sabia que começar com Godard ia terminar onde? Num rocambole de coisas. Eu acho que tem... Eu vou falar aqui alguma coisa e tu aceita, tá? Eu acho que tem o seguinte, a gente parte da natureza da verdade, da realidade, por isso que isso às vezes se confunde com jornalismo, porque a gente parte do mesmo material, né? A gente parte do interesse pelo que está aqui na realidade, mas a gente vai para caminhos diferentes, porque o jornalismo tem objetividade, imparcialidade, e o documentário tem, ao contrário, subjetividade, né, ponto de vista. E daí você escolhe, você faz escolhas. Você escolhe o que filmar, lembra, dos grandes eventos. Você escolhe o que filmar e reorganiza isso numa narrativa que serve ao filme e não à vida da pessoa. Quando eu falei aqui, você cria uma linha do tempo e aí você vai fazendo... Isso é assim, um exemplo muito superficial, porque, na verdade, o que a gente tem que fazer é escolher momentos e reorganizar. E é por isso que isso acaba virando uma ficção, de alguma forma. Nunca será a vida real de alguém. Nunca. Porque você está escolhendo partes e reorganizando essas partes de acordo com uma narrativa. Então... Não pode ser, porque não dá conta de se filmar a vida de ninguém. E todos os documentários de biografia que tentam fazer essa linha do tempo do nascimento à morte, eles falham. Eles falham porque eles ficam superficiais, eles não se sustentam. Não dá. Não dá. Você precisa... Eu acho que quanto menor é o seu recorte, mais o mergulho é profundo. Quanto mais você abre, é um oceano com 2 dedos d'água. Sabe aquelas águas do Nordeste, praia, que você anda, e você não consegue nunca mergulhar? Chega uma hora que você vai ficando com calor, a maré está baixa, você quer mergulhar, e você não consegue. É um pouco isso. Quando você não... no documentário, você vai vendo, tá, e quando é que a coisa acontece? Quando é que aprofunda? Então, acho que quanto menor o recorte, mais profundo você consegue ir. E a ficção... ela é um dos elementos que vai te ajudar a contar, a contar aquilo que outros elementos não dão conta. Não tem material. A Torre das Donzelas não tinha material de arquivo. A Suzana, a princípio, não queria nenhuma entrevista. A torre não existia mais. E tinha um processo ali no desenvolvimento de muita provocação nossa, de muita inquietação nossa, de não fazer
o mesmo que a maior parte dos filmes de ditadura militar tinham feito até então, que era reunir um grupo e fazer entrevista. A gente queria trazer uma proposta diferente, porque o filme era sobre a torre, era sobre um coletivo. O personagem é o coletivo. Então não fazia sentido ouvir individualmente fazer um filme de entrevista, fazer um filme sobre uma delas. E aí a gente, enfim, tem milhões de referências, vendo outros filmes, vendo outras coisas. A gente chegou nessa proposta de recriar ludicamente a torre, e essas mulheres fazia 40 anos que elas não se viam. Então esse reencontro, ele precisava ser num espaço de memória. Então todos os objetos da torre eram delas ou da época, dos anos 70, todos que estavam ali. Então teve um trabalho também de curadoria, digamos assim, para chegar nesse dispositivo de memória, né? Para que elas conseguissem ali entregar. E mesmo assim, muito sabiamente, a Suzana falou, acho que a gente precisa revelar a memória no presente, trazer as atrizes, para dar corpo ficcional para essa memória, para dialogar com elas no campo ficcional. E aí, enfim, isso foi depois de muita quebração de cabeça. A gente tinha maquete, boneca, tinham milhões. A gente percorreu um caminho longuíssimo, assim. Por isso que eu digo que o processo, eu sou prova, eu vivi isso em diversos filmes. Quanto mais você dedica tempo para esse processo de desenvolvimento, menos você vai errar lá na frente, no sentido de filmar o que não é aquilo que você quer, gastar dinheiro demais, filmar demais, sair da narrativa do seu filme, do escopo do seu filme, abrir demais o tema. Muitas vezes esse material são pesquisas filmadas. A ansiedade de abrir câmera na verdade, é uma pesquisa filmada, então isso nem entra no filme. Então, acho que já estão me pedindo para encerrar. O que eu queria trazer para vocês era essa provocação de ver o roteiro do documentário, o processo de criação no desenvolvimento, como algo que vai potencializar o projeto de vocês. Se vocês querem fazer filmes autorais, documentários que são além do trem passando, além do oceano com 2 dedos d'água, realmente entrar nesse mar do desenvolvimento, conhecer vocês, se preparar para poder fazer esse mergulho no abismo, para poder ter um filme que tenha mais a ver com realmente o que vocês querem, assim, mais forte, mais potente. É isso, gente. Obrigada. Espero.